Supergirl é certamente um filme menor do que Superman, com bem menos personagens e tecnicamente não introduzindo nenhum herói, mas também é uma adaptação direta de uma história em quadrinhos específica. E assim, podemos olhar para essa história para teorizar quais personagens podem aparecer, e a história permite muita coisa, como a adição do lobo que o filme está fazendo, enquanto possibilita conexões com o DCU mais amplo, como talvez a primeira aparição do Brainiac. Prevejo que esse filme se ligará a Lanternas. Vamos analisar cada personagem confirmado e o que podemos esperar deles. Kara Zor-El, a Supergirl, é a protagonista do filme, vivida por Millie Alcock. Tecnicamente, essa é a quarta aparição da Supergirl do DCU depois de participações especiais nos 3 lançamentos do DCU até agora. Uma foi uma participação animada em Creature Commandos, de uma versão alternativa no futuro. Outra, apenas uma aparição nas sombras. Ou seja, essa é a quarta aparição de uma versão da Supergirl, a terceira da verdadeira Supergirl do DCU e a segunda de Millie Alcock no papel. No filme, ela usará uma versão um pouco diferente e aprimorada do traje com que estreou ao embarcar em uma aventura intergaláctica com Ruthie Marie Knoll. Na série original Mulher do Amanhã, Kara, aos 21 anos, vai a um planeta de sol vermelho em seu aniversário para ficar bêbada, levando Krypto. Ela então se envolve no plano de vingança de uma garota nativa desse planeta, enquanto elas partem em uma missão para encontrar o assassino do pai dessa garota, Creme das Colinas Amarelas. No filme, ela foi envelhecida para 23 anos, mas parece estar no início de sua carreira, já que ainda não encontrou seu lugar na Terra, mas também não tem um lugar em nenhum outro lugar. James Gunn fez questão de destacar o quanto a história dela era muito pior do que a do Clark, e realmente era, e como isso a levou a ser muito mais cínica do que o Superman. Isso se liga aos flashbacks, que mostram a origem dela. Sobreviveu à destruição de Krypton em um fragmento do planeta cujos habitantes também morreram e depois foi enviada à Terra. Diferente dos quadrinhos, ela vai conhecer o Krypto aqui, e o Krypto é o cachorro dela, não do Clark. Krypto, o super-cão, é interpretado pelo cachorro de James Gunn. Ozu, em sua segunda aparição, e ao contrário da Supergirl, já teve um papel importante antes em Superman. Isso faz do Krypto, o supercão, curiosamente, o primeiro personagem do DCU a ter um papel de destaque em 2 filmes do DCU. Agora, nos quadrinhos, Krypto tem um papel muito importante, mas não aparece muito em cena, ou melhor, nas páginas. No planeta do Sol Vermelho, Krypto é atingido por uma flecha envenenada de Creme, o que inicialmente motiva Kara a ir com Ruthie atrás dele. No filme, parece que vai ser a mesma coisa, mas diferente dos quadrinhos, Krypto será o cachorro da Kara, e por causa disso, eles conseguem fazer com que ele apareça durante todo o filme, já que ele também vai aparecer nos flashbacks. Acredito que, após esse filme, todos vamos valorizar mais essa mudança, já que os trailers indicam ser o fio emocional da história. Krypto é tudo que restou do lar da Kara. Ela diz: "Lar é onde você está, amigo." Se Krypto fosse só o cachorro do primo dela, não teria o mesmo impacto. Isso simplifica a história. Quais as chances de 3 cápsulas serem enviadas à Terra? Por que mandar um cachorro? Faz sentido e gosto dessa mudança. Isso também dá a eles a oportunidade de mostrar o Krypto filhote, que é absolutamente adorável, e tenho certeza que é uma ótima oportunidade de merchandising. Nos quadrinhos, grande parte do ato final envolve o cavalo da Supergirl, o Cometa, o super cavalo. Mas além de não parecer que ele vai aparecer no filme, ele provavelmente nem existe e nunca vai existir no DCU. Tenho a impressão de que o Krypto, ou outro personagem que citaremos depois, vai assumir seu lugar, se recuperando a tempo para o terceiro ato e aparecendo para ajudar Kara em um momento difícil. Apesar do outro personagem ser mais provável, acredito que o papel do Krypto neste filme será claramente melhor que nos quadrinhos, principalmente nos flashbacks. Flashbacks, como nos quadrinhos, vão mostrar o inferno que Kara viveu e o papel importante dos pais nisso. Zor-El, irmão de Jor-El, é interpretado por David Krumholtz, mas sugere-se que não compartilha da mesma paixão pela conquista. O pai de Kara lidera o salvamento da cidade de Argo, construindo uma cúpula que a protege da destruição de Krypton e a afasta do planeta. Mas isso faz o solo da cidade de Argo virar kryptonita, envenenando seus habitantes. Zor-El constrói um piso de chumbo para salvá-los, mas Argo ainda vive com o tempo contado. Muitas pessoas já morreram, e a cidade é atingida por detritos espaciais e meteoros, restando a Zor-El apenas a opção de enviar sua filha e o cachorro dela para a Terra, como seu irmão fez. Parece que o solo envenenado realmente será incluído porque vemos Kara sendo enviada embora, e não só Zor-El parece visivelmente doente, mas também está sozinho, sem a mãe de Kara.
Allura Insai será interpretada por Emily Beecham e provavelmente terá um papel relativamente importante, mais pequeno, como nos quadrinhos. Ela foi uma das residentes que morreu por envenenamento por kryptonita. E como Zor-El está sozinho quando envia Kara embora, aparentemente esse também será o caso aqui. Ela verá sua mãe morrer, verá sua cidade ser destruída e será enviada embora enquanto seu pai morre de envenenamento ou até mesmo por causa dos meteoros. É uma história de fundo bem mais sombria e trágica que a do Super-Homem. Se está gostando do vídeo, inscreva-se. Ou melhor, junte-se ao Lion Pride no nível Noble para acesso antecipado aos vídeos e muito obrigado aos membros que apoiam no nível King. Zor-El é tio de Kal-El, o Super-Homem Clark Kent, interpretado por David Corenswet, que faz sua 4ª aparição. Como Kara, 2 foram participações especiais sem o ator. Clark teria só uma participação especial, mas David Corenswet foi confirmado no elenco de Supergirl e já aparece em pelo menos 2 cenas nos trailers. Pelo que percebemos, algumas cenas mostrarão a chegada da Supergirl à Terra, seu encontro com o Superman e ele dando um traje para ela. Isso é uma mudança significativa em relação aos quadrinhos, onde o Superman é frequentemente mencionado e tem um certo impacto na trama, mas não aparece pessoalmente. No filme, ele se preocupa com o lugar da Kara na Terra, pois ela não cresceu aqui e não é tão humana quanto ele. Isso levará a Homem do Amanhã, onde ambos estarão. Indo além dos kryptonianos, Ruthie Marie Knoll é uma espécie de co-protagonista da Supergirl, e na verdade era a narradora dos quadrinhos. Nos quadrinhos, Ruthie é nativa de um planeta medieval sem nome, onde encontra seu pai morto, assassinado por um mercenário a serviço do rei. Ela então encontra Kara e pede sua ajuda para encontrar Krem das Colinas Amarelas com o propósito explícito de matá-lo, motivada inteiramente por vingança, mas aprendendo com Kara ao longo do caminho a deixar essa vingança de lado. No filme, Ruthie é vivida por Eve Ridley e revela uma origem mais sombria, dizendo que Krem matou toda a sua família, não só seu pai. Nos quadrinhos, essa família inteira incluía um pai, uma mãe e 6 irmãos, então se ela também tiver 6 irmãos aqui, o nível de tragédia que ela vai passar neste filme comparado aos quadrinhos nem se compara. O visual dela também é diferente, sem olhos roxos, sem a coroa pequena e com muito mais íperes do que se esperaria de um planeta medieval. Por outro lado, Kara não está em um bar medieval, então provavelmente isso foi mudado. Assim, Ruthie vem de um planeta mais avançado que nos quadrinhos. Acho que isso a faz parecer menos interessante, mas tudo bem. Não esperava que Ruthie retornasse após esse filme, tornando-a uma personagem única, já que duvido que haverá muitos protagonistas de aparição única no DCU. O pai de Ruthie é Elias Knoll, vivido por Ferdinand Kingsley. A mãe dela não tem nome nos quadrinhos e não sei quem é a atriz que a interpreta. Krem das Colinas Amarelas, principal vilão dos quadrinhos e do filme, terá matado a família de Ruthie. Nos quadrinhos, Krem era um agente do rei, cujo trabalho era sair por aí zombando do rei diante dos moradores para ver quem o desrespeitava. O pai de Ruthie não desrespeitou o rei e, na verdade, se ofendeu muito com a piada de Krem. Ao repreendê-lo, Krem perde o controle e mata Elias antes de fugir do planeta roubando a nave da Supergirl. Enquanto Kara e Ruthie o perseguem, Krem impressiona um grupo de piratas chamado Brigada dos Bandoleiros por sua crueldade e vira membro. Krem parece ser o personagem mais diferente dos quadrinhos. Interpretado por Matthias Schoenaerts, ele tem um visual bem diferente dos quadrinhos, algo sobre o qual ainda tenho dúvidas. Ao invés de ser um homem comum, ruivo, sem barba e sem camisa, ele virou um careca de olhos alaranjados com modificações corporais, espinhos e um traje grande que, embora mais único, acaba parecendo mais genérico na minha opinião. Parece que simplificaram o personagem e sua ligação com a Brigada dos Bandoleiros. Acho que ele não será do mesmo planeta, pois foi descrito como líder da brigada. Parece que ele vai liderar os bandoleiros até o planeta da Ruthie, onde saqueiam e massacram sua família. Essa nave não é da Kara, mas sim dele, e ele não vai se juntar aos brigões ao longo da história. Ele e os bandoleiros simplesmente vão continuar por aí saqueando e agindo como piratas. Ele já é um membro. Krem terá a companhia do personagem original Dron Baxton. Ele é interpretado por Dermide Murtaugh, é o segundo no comando dos bandoleiros, e os demais ainda não têm nome nem elenco divulgado, provavelmente todos mascarados ou figurantes. Por fim, entre os personagens confirmados temos Lobo, outro da corrente contínua que não estava na série original, mas foi incluído aqui. Assim como o Superman, há um motivo simples para sua aparição. Na verdade, ainda mais simples. Obviamente, encontrar o Lobo em um bar de alienígenas faz todo sentido. Tom King originalmente propôs a história como uma sede da Supergirl e do Lobo, mas depois removeu o Lobo para focar só na Supergirl. Lobo será interpretado por Jason Momoa e terá papel grande o bastante para aparecer
aparecer com Kara, Root e o bebê Crypto no pôster. Kara e Root o encontram em um bar e ele deve ter grande papel no terceiro ato, sendo mais provável que ajude Kara do que Crypto, assim como o Cometa, o super cavalo, nos quadrinhos. Crypto poderia arrastá-la com os dentes para fugir da esfera de teletransporte, mas Lobo levando-a em sua moto parece mais provável. Agora, nos quadrinhos, Lobo é um caçador de recompensas do planeta Kazarnia, que é na verdade muito mais sádico do que a Brigada dos Brigantes e Crane tendo matado toda a sua raça apenas por diversão e, ironicamente, ele não é o vilão. Lobo também parece estar atrás dos Brigantes, mas duvido que seja por algum motivo altruísta. Provavelmente ele foi simplesmente contratado por alguém para fazer isso, ou talvez esteja apenas eliminando a concorrência. Lobo é a principal novidade do filme, mas não vejo ele ganhando um derivado ou voltando em Homem do Amanhã ou outro lugar, a menos que este filme faça muito sucesso. Os produtos confirmam mais um personagem, Cedric, visto apenas em um item de merchandising. Ele é uma estranha criatura alienígena parecida com uma lesma, talvez até fofa. Acho que isso ocorrerá em uma parte do filme ainda não mostrada nos trailers, quando Kara e Root vão a um lugar e conhecem Cedric. Agora, a série tem 8 edições, e na maioria delas eles vão para um lugar diferente. Esses lugares incluem na primeira edição o planeta da Root, mostrado nos trailers. A segunda edição se passa em um trem espacial que a gente pode ver no trailer e em um bar espacial que também aparece no trailer. A terceira edição se passa no planeta Coran, onde Kara descobre que os moradores ajudaram os Brigands em um genocídio. A quarta edição traz uma montagem de locais que imagino sendo mostrada de forma similar e breve no filme. A quinta edição traz Barrenton, um mundo com sol verde de kryptonita. Duvido que isso apareça no filme, mas gostaria que fosse incluído. A sexta edição é focada principalmente em Krypton e na cidade de Argo, que obviamente já aparecem no trailer. A sétima e oitava edições ocorrem principalmente em Tilius e na nave dos piratas próxima ao planeta. De todos esses lugares, acho que Cedric provavelmente vem de um dos planetas que vemos na montagem. A montagem inicia com Kara cuidando de um bebê chorando. E se Cedric estivesse ali no lugar e depois se juntasse ao grupo para o restante do filme? Imagino que os produtos possam ser enganosos e talvez Cedric seja grande demais. Nesse caso, acho que ele não se juntará ao grupo, mas fará parte da montagem. Os produtos mostram outros personagens como os alienígenas azuis do trailer, mas seus nomes não foram revelados. Apenas Cedric foi nomeado. Acho que 2 desses lugares serão excluídos, Krypton e o planeta da Kryptonita, que são interessantes nos quadrinhos, mas tomam muito tempo para um filme de apenas 1 hora e 50 minutos. Talvez eles apenas apareçam em uma montagem com menos destaque ou tempo de tela. Se esses lugares e todos os personagens que aparecem neles forem incluídos, há vários alienígenas ainda não confirmados, mas não sei como seriam confirmados, pois a maioria nem tem nome e pode ser facilmente substituída. Isso incluiria os alienígenas gosmentos, alienígenas vingativos contra o super-homem, um dragão cósmico, o que mais espero ver, alienígenas racistas, o bebê alienígena chorão, alienígenas verdes, o gigante alienígena deprimido, um brigante sendo executado, dinossauros alienígenas e o cometa já citado, o super cavalo, que também é um homem chamado Byron. Considerando tudo isso, prevejo que o filme terá uma participação especial do Lanterna Verde. Uma das coisas que mais gostei no primeiro ano do DCU foi a forte interconectividade. Comando das criaturas era animado, então qualquer um podia aparecer desde que não falasse. Mesmo que tivesse fala, dublar era mais barato que atuar. Mas então, eu sinto que eles fizeram algo muito inteligente com Pacificador e Superman. Eles filmaram os dois mais ou menos na mesma época. Personagens principais de Pacificador, como o próprio Pacificador e Rick Flag Sr., ambos fizeram participações especiais ou, no caso do Flag, tiveram um pequeno papel em Superman, o que eu acho que foi muito mais fácil porque eles foram filmados mais ou menos na mesma época. Em Pacificador, conseguiram participações de Maxwell Lord, Guy Gardner, Gavião Negro, Mulher Gavião e Lex Luthor, além de papéis menores para funcionários do Luthor. De novo, provavelmente foi mais fácil porque eles filmaram Superman e Pacificador quase na mesma época. Este ano tem um intervalo muito parecido entre o lançamento de um filme e de uma série, Supergirl e os Lanternas, e acontece que os Lanternas Verdes são personagens cósmicos que faria todo sentido eles aparecerem nesse filme de aventura cósmica, com personagens que você imaginaria que os Lanternas Verdes iriam querer perseguir.
Piratas, caçadores de recompensas e assassinos espaciais são os principais alvos da força policial do espaço. Agora, o problema é a linha do tempo dos Lanternas, pois descobrimos que parte ocorre em 2016 e outra em 2026. Não sabemos em que momento Hal Jordan estará presente. Hal Jordan teria sido o personagem que eu escolheria para aparecer aqui antes de saber que Lanternas não se passa apenas em 2026. Pensei que Hal Jordan talvez viesse à Terra para encontrar John Stewart, mas eles se conheceram há 10 anos. Será que John Stewart pode aparecer? Acho que isso poderia dar spoiler demais de Lanternas. Poderia ser só um Lanterna Verde em CGI, como Kilowog ou talvez Guy Gardner. Talvez ele esteja fora do planeta enquanto Hal Jordan e John Stewart estão na Terra e apareça aqui. Não sei qual deles seria, pois isso depende muito da história de Lanternas, que ainda não conheço. Mas eu acho que um Lanterna Verde, mesmo que não seja humano, vai aparecer em Supergirl. Acho que seria uma oportunidade perdida se ninguém aparecer. Também acho muito possível que James Gunn já saiba há um tempo que o Brainiac será o vilão de Man of Tomorrow e tenha autorizado incluir uma participação dele, ou pelo menos bots ou drones do Brainiac, no filme. Man of Tomorrow começou a ser filmado antes de Supergirl estrear, então uma aparição do Brainiac pode ser inserida em Supergirl de última hora, mesmo sem planejamento inicial. Há outros personagens que poderiam aparecer, mas não consigo justificar prever nenhum. Quem você gostaria de ver no filme? Pode ser um dos Lanternas, talvez Brainiac ou outro. Obrigado por assistir e até a próxima.